Olá, boa noite. Estamos iniciando então a nossa aula de ética profissional. Hoje nós vamos debater a temática né, dos conceitos fundamentais, aqueles conceitos importantes, né, relacionados à ética e à ética profissional, tá? Para que a gente possa discutir a ética profissional, a ética de uma determinada categoria profissional, nós buscamos os elementos na ética geral, né? Então, é por isso que hoje o tema de discussão, ele analisa aspectos gerais da ética. Então, eu passo a compartilhar agora a, a tela, né? E daí, compartilhando a tela, eu compartilho o conteúdo que será ministrado e que estará à disposição de vocês, tá? Posteriormente, tá? Quando eu falo de conceitos, tá? Eu estou falando daqueles pontos ou aquelas palavras-chave essenciais à discussão da temática. E uma das primeiras situações que aparece, tá? E uma das primeiras situações é aquilo que nós chamamos senso moral. Como assim? O que é o senso moral? Observem, se eu falar alguma coisa para vocês, vocês podem ficar felizes com o que eu vou dizer, vocês podem concordar com o que eu vou dizer, mas dependendo do que eu falo, você pode ficar muito indignado, tá? Muito indignada, tá? Porque você não concorda, porque você acha que eu me excedi, ou porque eu falei algo, né, que te ofende, que te desrespeita, ou que desrespeita uma outra pessoa. Então, quando você fica, eu diria assim, indignado frente a algo que alguém disse, seja eu aqui professor, seja eu na condição de advogado, ou seja, outra pessoa, se você fica indignado frente a uma determinada fala, tá? Ou uma colocação inadequada, tá? Essa tua indignação, ela é fruto, resultado do que? Do teu senso moral. Mas o teu senso moral, ele não é construído do acaso, tá? Esse senso moral, ele é construído a partir de valores, a partir de princípios que orientam a vida das pessoas, do grupo social do qual faz parte e que você assume, se identifica com esses princípios e com esses valores, tá? Então, por isso que o senso moral é o que não nos deixa indiferentes. Por exemplo, eu enxergo uma situação de injustiça e eu estou reagindo. O professor disse alguma coisa e eu vou reagir, eu vou ficar indignado. Ou o presidente da República, o prefeito, o governador, ou um juiz, ou um cliente, ou um vizinho, alguém nos disse alguma coisa, nós ficamos indignados. Então, todas as vezes que você reage, melhor, todas as vezes que você reage frente a uma fala, frente a alguma situação de injustiça, tá? Essa tua reação, ela é provocada por aquilo que nós chamamos de senso moral, tá? Então, por isso que o senso moral é o que nos faz reagir, ou seja, eu considero que aquela situação não é aceitável, tá? Não pode acontecer da forma como está acontecendo, gente, e é por isso que, do ponto de vista do direito, nós precisamos da moral, da ética, porque é exatamente quando que as pessoas saem daquela linha, tá? Do aceitável, é que nós buscamos o Estado, a proteção do Estado, para dizer o seguinte: olha, fulano me ofendeu, fulano não me pagou, tá? Fulano me causou um prejuízo. São essas situações que a gente faz, tá, gente? Então, por isso, essa indignação frente às injustiças, ela é provocada pelo senso moral, tá?
Então, é nesse sentido. Você me escuta bem? Estamos... Ok, então, continuamos. Daí, gente, tá? Além do aspecto desse senso de moralidade que orienta, né, a minha vida, a tua vida, a vida de cada um, né, de cada pessoa, tá? Nós precisamos definir, mas vem cá, em que momento a nossa conduta ela é considerada ética? Né? Quando é que eu estou agindo de acordo com a ética? Por que que do ponto de vista penal, por que que do ponto de vista, né, do ponto de vista de algumas situações, tá, nós consideramos que às vezes a nossa conduta ela não é ética, tá? Primeiro, porque falta um agente consciente. O que quer dizer? Ah, algumas pessoas têm um tratamento diferenciado, e até inclusive hoje eu participei de uma audiência por videoconferência que envolvia uma pessoa que ela não tem discernimento para determinadas situações. Então, essa pessoa, ela é tratada de uma forma diferente, inclusive, tá? Inclusive pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, tá? Então, o que é o agente consciente? É aquele que conhece, né, que sabe a diferença entre o que a gente tem de bom e o que a gente não tem de bom na sociedade, tá? Então, isso é bem importante, tá? Além disso, além desse agente consciente que sabe a diferença entre o bem e o mal, quando você está estudando direito penal, uma das questões que é avaliada na pessoa que comete um ilícito é se ele sabia do que ele estava fazendo e se ele sabia que o que ele estava fazendo era ilícito, tá? Então, são algumas situações que são avaliadas para ver se aquela pessoa pode ou não ser punida, tá, gente? Então, são esses conceitos éticos e morais, eles não são apenas do ponto de vista filosófico, eles são analisados também do ponto de vista jurídico, tá? E além desse agente consciente, ou seja, que sabe, que conhece o que é o bem e o que não é o bem dentro de um determinado grupo social, dentro de uma determinada sociedade, tá? Nós temos o que ainda? Aquilo que a gente chama de consciência moral, tá? Eu só não posso conhecer tais diferenças, mas eu, além de conhecer, tá, essas diferenças, eu preciso reconhecer e ser capaz de julgá-las, tá? Eu preciso, assim, julgar o que é o bem, o que não é o bem, tá? E, além disso, eu preciso deliberar diante de determinadas situações, ou seja, eu preciso saber, não, isso faz bem para mim, contribui para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, não, isso me prejudica, tá? Então, é nesse sentido reconhecer e capaz de julgar as coisas que fazem bem e as coisas que são prejudiciais, tá? E deliberar, ou seja, eu não vou fazer isso porque isso é prejudicial para a empresa, isso é prejudicial para a sociedade, é prejudicial para os meus amigos, é prejudicial para a minha família, tá? Além disso, precisa avaliar e pesar as motivações pessoais. Então, a consciência moral é o que te motiva a fazer determinadas situações. São aquelas motivações que a gente tem, tá? E essas motivações, elas sempre precisam ser avaliadas a partir do quê? Das exigências daquela situação e das consequências, tá? Então, é exatamente isso que a consciência moral ela nos faz. Ela avalia quais são as nossas motivações, se vale a pena eu fazer algo ou não, tá? Quais são as exigências e as consequências que esse meu ato ou aquela minha decisão pode gerar na sociedade, pode gerar para mim
e para as pessoas que estão próximas, né? Ou as pessoas que serão envolvidas, tá? Essa consciência, ela também analisa a conformidade de meios e fins, ou seja, eu vou fazer este ato, eu vou tomar essa decisão, ok, mas qual é o fim que eu quero? Ah, eu quero aquele. Então, é um fim ético, é um fim legal, tá, gente? São essas questões importantes, porque aquela situação, né, os fins justificam os meios, do ponto de vista ético, para que um fim seja considerado ético, honesto, os meios para eu chegar a este fim também precisam ser honestos, tá? Avalie a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo, tá, gente? Nós todos sabemos que para que a gente possa evoluir, tá? Evoluir é necessário, em algum momento, a gente modificar, avançar do ponto de vista das regras que são colocadas no grupo social, tá, gente? Mas, por outro lado, tá? É importante eu avaliar se é o momento de eu fazer a transgressão ou é o momento de eu obedecer uma regra, tá? Isso é bem importante. Quem nos vai dizer se eu preciso obedecer uma determinada regra imposta, tá? Ou se eu devo transgredi-la, é aquilo que nós chamamos de consciência moral, tá? Então, por isso, né, eu estou retomando todos esses pontos, porque a partir da semana que vem, nós adentramos, né, nas discussões mais voltadas aos aspectos éticos profissionais, e eles são extremamente importantes, tá? E além deste agente que conhece o que é o bem e o que é o mal, dessa consciência, para que uma atitude seja ética, a pessoa ela precisa estar livre, tá? Ela não pode ser coagida. A sua decisão precisa ser tomada com liberdade. Por exemplo, se eu estou sendo coagido a ter um determinado comportamento, significa o quê? Que este meu comportamento, eu não estou agindo dessa forma por livre e espontânea escolha, tá? Então, não há atitude ética se eu parar, se eu não parar e dizer o seguinte, não, eu estou agindo dessa forma, eu estou tomando essa decisão porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, tá? Não pode ser por uma imposição de outro ou de terceiros, tá? Então, por isso, né, dessa situação bem importante, bem significativa, tá? Aqui, né, como nós já trabalhamos também, a questão do sujeito ético ou moral. Vem cá, tá? Quem é um sujeito ético, tá? A gente viu há pouco ali para que uma atitude seja ética, né? Então, a gente precisa saber distinguir, né, o que é o bem e o mal, a gente precisa agir em função da consciência moral e a gente precisa estar livre, a gente mesmo fazer as próprias escolhas. Agora, o que é o sujeito ético ou o sujeito moral, tá? É aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras morais. Gente, então, transgredir determinadas regras, tá? Fazem parte da evolução humana, tá? Então, nós só evoluímos enquanto humanidade porque em algum momento a gente decidiu e a gente viu que era importante, né, transgredir determinadas normas. O exemplo que eu dou, se hoje nós, homens e mulheres, nos olhamos numa situação de igualdade, é porque em determinado momento, ou em determinados momentos, tá? A gente efetivamente, tá? A gente, por exemplo, transgrediu. A gente viu que determinadas normas ou a forma como a gente pensa o direito, aquela situação está ultrapassada, tá? Então, por isso, gente, que há algumas condições para que a gente
seja considerado um sujeito ético ou moral, tá? Qual é a primeira condição? Ser consciente de si e dos outros, ou seja, a gente precisa olhar para os outros com igualdade. E o principal exemplo que eu dou de alguém do direito que não olha para o outro numa situação de igualdade é aquele desembargador que, inclusive, hoje foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Se vocês não lembram quem é esse desembargador que eu estou falando, aquele que ligou para o coordenador né, da Secretaria de Segurança, ou para o secretário de Segurança lá de Santos, porque um guarda municipal estava lhe multando, tá? E que ofendeu, desrespeitou, ou seja, se colocou acima da norma, acima da lei. Então, você está percebendo, ou seja, primeiro, para que eu seja um sujeito ético, eu tenho que me colocar numa situação horizontal com o próximo, com as pessoas que eu me relaciono, tá? Ser dotado de vontade, tá? Então, eu tomo determinado controle sobre os meus desejos, né? Sobre meus impulsos, sobre os meus sentimentos. Então, eu preciso ter controle. E uma das questões que a gente pode exemplificar aqui são as questões ligadas à sexualidade, tá? Quando eu falo aqui aquelas questões de violência, desrespeito, tá? Porque quando a pessoa, tá, ela não exerce um controle, né, sobre os seus desejos, sobre os seus impulsos, são exatamente nessas situações que a pessoa normalmente comete aquilo que nós chamamos de violência, crime, tá? Então, essa pessoa, tá, ela não vai ser considerada ética também frente aos princípios que nós vivenciamos nos grupos culturais, no grupo familiar, no grupo social, justamente em função de quê? Em função que ela não é alguém dotado de vontade, mas que ela age, né? Quer dizer, por impulso sem controle desses impulsos. Então, essa pessoa, quando vai ser analisado o crime, a condenação, ela precisa também ser avaliada do quanto que ela consegue ter controle de si mesmo, né? Se não tem algum distúrbio, algum problema de ordem psicossocial, tá, gente? Então, por isso que essa situação é bem pertinente para quem também estuda direito penal, tá? Ser responsável é se você se reconhece como autor, se você sabe avaliar os efeitos e as consequências das atitudes e das ações que você toma, tá, gente? Então, por isso que também eu relaciono isso ao direito penal, porque há necessidade, tá, de você avaliar se a pessoa ela se considera responsável, se ela avaliou as consequências da atitude que ela teve, tá? E ser livre, capaz de se autodeterminar, tá, gente? Então, essa é uma condição fundamental aqui em termos, né, de ética geral, tá? E quando a gente fala aqui, né, principalmente do debate sobre a ética na formação profissional, tá, gente? Então, aqui a gente tem um aspecto fundamental. Vem cá, por que é importante a gente discutir ética na formação profissional, tá? Por que é importante a gente debater esse tema na advocacia, tá, gente? Então, primeiro, não se pode, né, não pode ser apenas a filosofia ou determinadas disciplinas debater sobre a questão ética, tá? A ética, ela deve estar presente em todas as tuas situações da vida pessoal e da vida profissional. Por exemplo, como é que você vai construindo uma imagem profissional? Tá? E na advocacia, né, o que a gente tem
de importante? Você vai construindo a tua imagem por aquilo que os outros leem de ti, pela imagem que você passa, né? Então, por exemplo, a figura do advogado, a figura da advogada, depende muito da identidade que os outros, né, ou da leitura a pessoal que as outras pessoas, né, se as pessoas sentirem confiança, tá? Se elas sentirem uma certa aproximação, empatia, ou seja, você ganha o cliente. Agora, se a pessoa desconfiar de ti, você não tem contrato, não tem né, valor de honorários que possa te garantir a permanência com aquele cliente, tá? Então, por isso, gente, que a ética, ela perpassa as diversas áreas do conhecimento, porque não há área, tá, que a gente possa dizer que lá pode se fazer certo ou não. Então, por isso que o agir moral, o agir ético, perpassa e deve ser um debate nas diferentes áreas do conhecimento, tá? Qual que é o grande esforço ou objetivo do debate ético no momento atual, gente? É para que aconteça, né, uma antecipação de um futuro que é totalmente diferente, ou seja, você não vai imaginar e você não pensa em deixar para seus filhos, para seus netos, uma situação de sociedade pior do que você encontrou. Você quer melhorar a sociedade. Então, por isso que o papel da ética, né, ou da reflexão ética, é fazer com que as pessoas sejam melhores, fazer com que as relações elas aconteçam de uma forma mais harmônica, tá? E principalmente fazer com que o futuro, aquilo que você sonha como um futuro melhor, uma sociedade melhor, aconteça exatamente neste momento e no momento presente, tá, gente? Então, esse é um grande esforço, a grande questão, né, da ética, tá? Outra questão, a gente não consegue viver sozinho. Você precisa de colegas no ambiente de trabalho, você precisa de relações profissionais, tá? Você precisa confiar nas organizações, tá? E nesse sentido, a reflexão ética, olha aqui, gente, o que a gente tem de bacana. Ela potencializa a responsabilidade das organizações e dos seus profissionais, tá? Então, aqui está o grande papel, tá? O grande papel, né, da ética, que ela potencializa a responsabilidade. Quanto mais responsáveis as pessoas forem nas suas atitudes, nas suas decisões, isso significa que a gente vai ter muito mais cuidado entre as pessoas, na relação entre as pessoas, das pessoas com o meio ambiente, das pessoas com a própria sociedade, tá, gente? Então, isso é bem importante. A ética tem sido um caminho para o desenvolvimento, sustentabilidade e sucesso. Olhem aqui, gente. A ética tem sido um caminho para o desenvolvimento. Ou, gente, se a gente tem relações mais responsáveis, tá? A gente pode se desenvolver mais. Qual é o grande problema nosso no Brasil, gente? É a falta de confiança, a falta de comprometimento, tá? Então, observem que os problemas de ordem organizacional, os problemas de corrupção, de desvios de condutas, de comportamento, né, eles são por problemas éticos, tá? Isso causa problema nas empresas, no próprio Estado, de um modo em geral, tá? Então, isso impede o desenvolvimento, a sustentabilidade e até o próprio sucesso profissional. Por exemplo, uma coisa é você ser notícia de algo positivo.
Uma outra coisa é você ser notícia que você estava envolvido numa situação de corrupção. Olha o quanto isso te faz mal para a tua imagem, profissional e pessoal, tá, gente? Então, você se vende desde agora como profissional. Como é que você quer que os outros te percebam como profissional? Tá? Então, você começa a se vender como advogado, advogada agora, neste momento, tá? E por isso, gente, que a gente tem algumas exigências éticas da profissão, tá? Olhem aqui, a ética pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso, aquilo que eu estava apontando há pouco, né, para vocês, tá? Eu posso pensar o seguinte, eu vou, né, aqui ficar com o dinheiro do cliente, tá? Mas, meus amigos, tá? O que isso te traz de resultado? Logo ali adiante, é um processo judicial de cobrança, é um processo ético. Tá? Então, estão percebendo. Mas se fosse apenas isso, ok, mas é a tua imagem profissional, tá? É a tua identidade, então você vai ser divulgado não como um profissional sério, você vai ser divulgado como um profissional, tá? Que trapaceia, tá? Que faz malfeitos. Então, vocês estão percebendo, tá? O teu sucesso depende do teu comportamento. E na advocacia, as pessoas, tá? Elas querem ver como é que o advogado age em determinadas situações. Por exemplo, se ele é trapaceiro, ele vai, se ele tá sempre dando jeitinho, ele dá jeitinho em todas as situações. Isso não cai bem aos olhos, né, dos clientes. Então, observem que a nossa profissão e todas as outras profissões exige determinados comportamentos que são convencionados, tá, gente? Então, observem que você não basta apenas você ter a carteirinha vermelha, tá? Que é tão importante para o nosso exercício profissional, o exercício da advocacia. Não basta, tá? Observem que as pessoas, elas querem ver se você se comporta como advogado. E é muito comum, eu que faço bastante audiências, ouvir as pessoas conversando. O juiz não se comporta como juiz, como magistrado, tá? E eu quero dizer para vocês que em algumas vezes, aliás, em duas situações bem específicas, eu precisei chamar a atenção que o comportamento do magistrado ele não estava de acordo com os princípios éticos da profissão, em função do desrespeito que ele tinha, né, principalmente com uma das partes, tá? Então, isso, às vezes, a gente chamar de uma forma respeitosa, né, vale muito mais do que você brigar e ficar debatendo, né? Então, a sociedade espera que você tenha determinado comportamento. E daí você olha para os teus os diferentes profissionais que você tem contato, que você conhece, quais são os comportamentos que mais são representativos para você, que te chamam a atenção. E são exatamente esses comportamentos positivos que são bacanas na advocacia que você toma como referência, tá, gente? Então, além dos comportamentos convencionados, que eu digo que a sociedade espera, que por costume você tem a expectativa de ver no advogado e na advogada, há algumas normas que estão colocadas aonde? No Código de Ética, tá? No Estatuto da OAB, tá? Em outros documentos importantes da OAB
que eu já mostrei na semana passada e que a gente vai estudar, tá? Então, gente, a ética e profissão envolve uma grande liberdade de consciência e construção de identidade pessoal. O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Que você vai construindo uma imagem profissional da forma, como é que você vai construindo essa imagem, as pessoas vão comentar e as pessoas vão apontar de você, tá? Então, como é que você quer ser visto como profissional? Como é que você quer ser reconhecido? E é exatamente isso que, na realidade, aqui a ética, ela vem trabalhar aqui um pouco do teu marketing pessoal, ou seja, como é que você precisa se vender profissionalmente, tá, gente? Então, tanto, né, no exercício profissional como na vida pessoal, as pessoas precisam encontrar saídas, soluções, caminhos, tá? Agora, quais são os caminhos que você vai encontrar ou que você vai tomar, tá? As saídas eu aponto e eu oriento. Tome, como sempre, aquelas saídas ou os caminhos fruto do processo de reflexão, fruto assim ó, do bom senso, tá? Que esses caminhos, essas saídas que vão te ajudar e que vão fazer com que você seja um profissional reconhecido, tá? Olhem aqui, gente, nos diferentes espaços e muitos colegas, né? E a gente, na condição de advogado, trabalha para empresas, tá? Ou você é contratado pela empresa, ou você presta serviços e determinados serviços, ou você apenas é chamado como consultor ou como advogado em determinadas situações nas empresas, tá? Mas nos diferentes espaços, tá? Nos diferentes espaços, você monta uma banca de advocacia. E essa banca de advocacia, ela não pode ser uma banca que não tenha reconhecimento, muito pelo contrário, tá, gente? A banca de advocacia, você se relaciona não é com aquele profissional, com aqueles profissionais que não vão contribuir e que não vão te engrandecer assim, na condição profissional. Ou seja, você vai se relacionar, fazer parceria, fazer principalmente sociedade com aquele advogado que vai contribuir na tua imagem profissional, né? Se tem coisa que você nunca vai querer estar, é naquele profissional tramposo, tá? Você não vai querer ser identificado com esse tipo de profissional, tá, gente? Em hipótese alguma, você tem um nome a zelar, tá? Então, por isso que nas diferentes organizações com gestão participativa, o comportamento ético aumenta a confiança nas decisões e na condução dos processos. Então, por exemplo, você está numa organização, lá tem pessoas que te conhecem. Você está numa cidade, as pessoas te conhecem. Então, você está percebendo para que você tenha reconhecimento e confiança de uma determinada comunidade e pessoas, você precisa efetivamente, né, ser reconhecido como um profissional ético, íntegro, honesto, tá? Então, por isso que são exigências que não são apenas da advocacia, são de todas as profissões, tá? Mas existe um limite que todo e qualquer profissional não deve ultrapassar. Agora eu pergunto para vocês, qual é este limite? Por onde é que a gente caminha? Por onde é que a gente vai trilhar? Gente, é o caminho da ética, tá? É o caminho da honestidade. Este é o limite, tá? Não adianta você achar que vai se sair bem numa situação, você saiu bem naquela situação, o teu cliente é o teu principal marketing, a tua principal propaganda. Então, quanto mais você atende, ou melhor você atende, e mais respostas qualificadas você dá, melhor esse cliente te reconhece e ele vai te divulgar, tá?
Então, eu lembro que hoje, né, aliás, ontem e hoje, me procuraram clientes, por exemplo, que eu não conversava com ele, eu acho, desde 2016, 2015, tá? Então, fazia assim, algum tempo que eu não conversava mais, me procurou. Odir, eu tenho tal dúvida, eu tenho tal situação, gostaria né, de uma consultoria, né, de uma orientação tua. Né? Hoje, um dos clientes que eu conversei, para vocês terem uma ideia, que eu não me encontro pessoalmente com ele no mínimo uns 15 anos, tá? Então, estão percebendo como que a gente, profissionalmente, tá? Você precisa, né, de contatos, e é isso que vai fazendo com que você seja buscado, tá? Mas você vai ser reconhecido por aquilo que você se vende, hoje muito nas redes sociais. Então, um exemplo, como é que você se vende como estudante? Você já está construindo a tua imagem profissional, tá? Então, eu vou no horário da aula, que as pessoas que te conhecem sabem que você está em aula, gente, não poste que você está fazendo outra coisa. Você está construindo uma imagem deteriorada de você mesmo, tá? Então, a presença da ética na profissão, ela exige que você tenha determinadas qualidades, tá? Determinadas atitudes, tá? Aquilo que nós já falamos, honestidade, autenticidade, senso de justiça, isso é algo fundamental, né, na tua vida, nas tuas atividades pessoais e profissionais. Gente, quando eu falo aqui atitudes pessoais, por quê? Você as primeiras pessoas que vão te contatar na condição de advogado são as pessoas próximas, tá? São as pessoas pelas quais você se relaciona, tá? Então, são essas pessoas que são as primeiras a te vender como advogado. Porque quando alguém falar, eu estou precisando de um profissional, quem vai te indicar primeiro? As pessoas que são mais próximas, né? É a tua família, tá? Então, são teus familiares, são as pessoas que você se relaciona, né, profissionalmente, tá? Então, são essas pessoas que você, de um modo em geral, tá? De um modo em geral, né, pode conversar e interagir com elas, tá? A discussão, né, sobre valores éticos e morais, bem como as atitudes éticas, resultam em éticas aplicadas, tá? E é por isso, gente, que nós, quando a gente vai falar em código de ética da advocacia, nós estamos falando de uma ética aplicada. O que a gente pede? Esses conceitos que nós estudamos aqui hoje, aqui agora, são exatamente esses conceitos, tá? Que nós vamos aplicar no dia a dia, na análise do código de ética, tá? E na atividade profissional, tá? Então, não sai do acaso um código de ética de uma profissão, como o código de ética da advocacia. Ele sai exatamente aqui, tá, gente? Então, a aplicação do nosso código de ética, ele sai exatamente todos esses conceitos que nós vimos aqui e que nós trabalhamos até o presente momento, tá, gente? Então, é nesse sentido que, a partir de agora, eu abro para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento aqui para fazer, tá? Em relação ao que a gente expôs até agora. Eu quero dar uma boa noite para a Brenda, uma boa noite para o Nairo. Tudo bem com vocês? Tá? Alguma dúvida, gente? Tá. Pessoal, então, hoje, tá?
não está disponível lá no AVA a nossa turma, tá? Ainda, pelo que eu vi, o pessoal vai disponibilizar ali no AVA, tá? Porque o professor Rodrigo já cobrou do setor e o pessoal vai disponibilizar, tá? Então, eu vou também já agora aqui na sequência, assim que a aula for disponibilizada, tá? Então, nós vamos disponibilizar lá o vídeo da aula de hoje, os conteúdos, tá? Mas, na semana que vem, tá, gente? Às 7h30 em ponto, nós adentramos na nossa aula, tá? Às 7h30 em ponto, nós adentramos. Eu vou trabalhar com vocês sempre 1 hora em ponto, tá, gente? Das 7h30 às 8h30, tá? Provavelmente hoje, em função do conteúdo ser apenas introdutório, nós não vamos utilizar todo o tempo, tá? Vocês precisam olhar o material, fazer as atividades que a gente vai disponibilizar, tá, gente? Então, isso nós já mostramos lá nas aulas anteriores. Vocês viram que eu mandei o link e eu salvei o e-mail de vocês no link da aula, então vocês não precisam de autorização acessando com o e-mail, tá? Então, isso é bem importante, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo link, tá, gente? Então, na semana que vem, nos encontramos aqui para a continuidade, tá? Do nosso conteúdo, tá? Mais alguma dúvida, gente? Ou algum questionamento? Então, assim que estiver disponível, eu organizo, tá? Lá no AVA, para que vocês tenham acesso. Acho até vocês, eu já tinha mostrado, alguns já tinham acessado, né, anteriormente. Na semana passada, vocês participaram da palestra? O que acharam da palestra? Ah, tá, receberam um certificado, viu? Que coisa bacana, gente. Tá? Muito bem, tá, gente? Eu, terça-feira, às 6 horas, eu estou fazendo um convite para vocês. Na próxima terça-feira, às 18 horas, eu tenho um evento que eu vou abrir e que eu vou, que é Direito na Prática, tá? E o primeiro tema que a gente vai tratar, por exemplo, você deve ter vários familiares que são aposentados e que têm empréstimos consignados e outros tipos de empréstimos, tá, gente? Então, o primeiro tema que a gente vai discutir a questão das abusividades dos empréstimos consignados, tá? E empréstimos feitos especialmente para aposentados, tá, gente? Vai ser o nosso tema de terça-feira, das 18, então até por isso que a nossa aula vai ser às 19h30, tá? E começa às 19h30, que eu começo às 18, é 1 hora, tá, gente? É 1 hora de evento. Aliás, é para ser 50 minutos, tá? Uma situação bem prática. Onde é que eu vou para confirmar que ele é abusivo, tá? O que eu preciso analisar? Onde é que eu posso fazer o cálculo para ver que parcela que seria justa, tá? Exatamente isso que nós vamos trabalhar na semana que vem. Daí eu convido vocês e daí vocês vão ter, da mesma forma, o envio de certificado, como ali a Gabriela, que disse que já recebeu o certificado, tá bem, gente? Tá? Então, eu vou fechar aqui a gravação, tá? A gravação.